Você está lançando seu mais recente livro, The Presidential Elections of Trump and Bolsonaro: Whiteness and the Nation, que aborda as eleições dos presidentes Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. De onde saiu a motivação para abordar um tema tão delicado em uma obra tão extensa? Bom, como se sabe, eu estudo relações raciais há décadas e sempre sob o ponto de vista dos não brancos. E aí, depois do meu livro, meu segundo livro sobre ações afirmativas, né, cotas universitárias, a versão em inglês, eu fiquei com esse interesse de estudar a branquitude. Certamente eu não sou a primeira, né, existe uma literatura, uma área da sociologia agora já estabelecida, mas eu fiquei cada vez mais intrigada pelo tema, porque se existem leis ao longo da história, práticas que levaram a relações raciais serem mais ou menos tendenciosas, essas leis foram, na sua maioria, criadas por brancos, então, essas práticas também. Então, tinha a ver estudar essa questão sob o ponto de vista né, dos grupos no poder. E, vivendo aqui nos Estados Unidos e acompanhando a campanha do Trump, me chamou a atenção que a maneira como ele se referia aos Estados Unidos e aos imigrantes era muito parecida com o discurso do Andrew Jackson, que era bem populista, que foi o presidente que prometeu aos sem terra, no século XIX, que ele lhes daria terra. E quando ele foi eleito, ele falou: vai atrás, estou parafraseando, é claro, vai atrás das terras indígenas. Então, foi assim que foi no governo dele que os chamados pioneiros, né, aquilo que a gente vê nos filmes de faroeste, tudo, começaram a adentrar pelo país pegando terras indígenas. E esse é o espírito, porque Deus quer que os Estados Unidos vão do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Se tiver outros povos no caminho, a gente leva. Então, a partir do momento que o Trump se referia aos mexicanos, imigrantes mexicanos, não podemos permitir que eles entrem porque eles são criminosos, na sua maioria. Imigrantes do Oriente Médio são terroristas. E ele racializou esses dois povos e outros, né, como não brancos. E teve um apelo muito grande entre as populações brancas dos Estados Unidos, independente de classe, independente de gênero, é, de modo que muita gente achava que ele não ia ser eleito. Os jornalistas, por exemplo, no dia seguinte à eleição, que ele foi eleito, como assim? E a gente sabe que a Hillary Clinton foi eleita pelo voto direto, mas perdeu no colégio eleitoral. Né? O Trump ganhou no colégio eleitoral, então foi eleito presidente. E aí, 2 anos depois, a campanha do Bolsonaro, na verdade, um ano depois, em 2017, quando ele faz aquele discurso que no qual ele se refere aos habitantes de quilombos com um termo de medir o peso deles, que era usado no Brasil colonial para se referir a gado, e também falou que nenhuma terra indígena ia ficar dando sopa, eu estou parafraseando novamente. Isso me chamou a atenção, achei parecido com o discurso do Trump, só que em vez de mexicanos e é, habitantes do Oriente Médio, ele falou de quilombolas e de indígenas. E, além disso, a admiração clara que o Bolsonaro tem pelo Trump. E então eu comecei a ver paralelos e ver que na história dos dois países existe essa 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 preocupação com quem pertence a cada nação. O pertencimento é primeiro dado a quem pode provar que é branco, né? A partir do momento que os brancos não foram escravizados, os indígenas e os africanos foram. Então, quem pertence, qual é a ideia de nação? E tantos séculos depois, é, essas pessoas estão realmente integradas, ou é o caso, como a gente vê, que assim como os Estados Unidos, o Brasil também teve um movimento eugenista muito forte de procurar embranquecer a população.
Então, foi daí que surgiu minha ideia de comparar os dois, né? Porque eu notei que todos esses assuntos eram assuntos que eu tratava nos meus cursos ao longo dos anos. Então, foi uma forma também de eu organizar meu pensamento sobre essas ideias.